Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando você diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Fofoca. Definição. Fazer fofoca é falar sobre assuntos delicados ou segredos de uma pessoa nas suas costas ou sem a sua autorização. Olá, eu sou Amanda Pinheiro. E eu sou Rebeca Cruz. E esse aqui é mais um episódio do Bloom Talks. Todo mundo tem aquele amigo ou amiga que gosta de uma conversa, que ama escutar todas as informações sobre todo mundo. Quando tem alguma notícia que, fulaninho acabou o namoro, ou fulaninho não sei quem chegou, essa pessoa sempre quer saber informação. Ou é ela a fonte de todas as informações. Muitas vezes você também é esse fulaninho. Infelizmente, todo mundo tem curiosidade dentro de si. O problema é que, às vezes, a gente compartilha coisas de uma forma leviana, sabe? A gente compartilha segredos, a gente quebra a confiança de outras pessoas compartilhando informações que não cabe a nós compartilhar. A pessoa confiou na gente contando segredo, ou a gente não sabe de toda a verdade, porque a verdade não é aquilo que uma parte da história contou, ou aquilo que só aquela outra parte da história contou. É toda a soma de tudo isso, e você toma partido e começa a falar mal do outro, segundo a perspectiva que uma pessoa só te contou, e vai gerando uma bola de neve. Uma boa fofoca sempre coça o nosso ouvido e mexe com a gente pra querer saber. Eu diria que a fofoca, na verdade, é um bichinho, como se fosse um vermezinho ou um comichão. Sim. Que fica dentro de você, balançando todo o seu ser e não te deixa dormir, não te deixa fazer nada, sem pensar na necessidade que você tem de espalhar aquela informação para a primeira pessoa que aparecer. Talvez você esteja ouvindo e esteja falando assim, o que é uma fofoca comparada a pessoas que roubam, pessoas que matam, pessoas que cometem adultério. Realmente, são coisas diferentes com consequências diferentes. Mas isso não torna a fofoca um ato leviano. A fofoca pode sim destruir vidas, acabar com a autoestima de pessoas e principalmente definir muitos futuros de pessoas que ainda estão tentando começar a se consolidar e a ter uma base na sua própria vida. E assim, a fofoca tá muito presente na cultura pop, principalmente na nossa geração. A gente vê isso muito até pela minha série favorita, que eu já falei aqui milhões de vezes, que é Gossip Girl. Olha o nome da série. Gossip Girl. A garota fofoqueira. A garota fofoqueira, a garota do blog. A garota do blog é a melhor tradução de todas, só digo isso. E quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. Vocês sabem que me adoram. Beijinhos, a garota do blog. XOXO, Gossip Girl. Independente do idioma que for, fofoqueira. Fifi essa mulher. E o fato é que, embora todos nós odiemos o fato de que Dan Humphrey seja a garota do blog, quem superou essa? Eu não. Ninguém superou. Spoiler alert, tá? Já era. Já era. Tarde demais. Mas o fato que a gente quer trazer aqui é o seguinte. A vida não é como em Gossip Girl, onde todo mundo tem os seus segredos espalhados por alguém que tem no início uma boa razão pra fazer isso, até uma razão meio que justa em algum lugar do mundo que eu não sei qual. Na cabeça da pessoa. No Brooklyn. No Brooklyn. Mas a verdade é que a fofoca traz muitas consequências pejorativas no nosso meio e no nosso dia a dia. E acho que é muito importante a gente trazer também uma luz sobre como a Bíblia enxerga a fofoca, sabe? Nós temos aqui muitas referências sobre isso ao longo do podcast, a gente vai trabalhar isso com vocês, mas é muito importante que a gente entenda que fofoca sempre é algo negativo. Porque imagina, você não conseguir dar conta de ter o autocontrole da sua própria língua, de segurar uma informação que você sabe, ou de sair contando para pessoas algo que alguém te confidenciou, isso é extremamente sério.
E além de ser super sério, é algo que tem criado uma verdadeira teia de entretenimento. Hoje em dia, a coisa mais comum que existe são perfis de fofoca na internet. Meu Deus. Nós temos muitos e muitos perfis famosos com milhares, milhões de seguidores que têm como único intuito fazer fofoca sobre a vida de pessoas conhecidas. A nossa sociedade se alimenta da fofoca. Virou entretenimento para todos nós, porque a gente quer saber o que acontece na vida da fulaninha, a gente quer saber o que acontece na vida daquela atriz, daquele cantor famoso. Por que a nossa sociedade virou tão sedenta para saber de todos os mínimos detalhes da vida de outra pessoa? Essa banalização da fofoca, de tratar a pessoa como simplesmente um objeto, uma notícia, sem levar em consideração os sentimentos e as consequências que abrir os segredos daquela pessoa, abrir tudo da vida daquela pessoa para todos e até mesmo gerar informações, compartilhar informações incorretas, aí a gente depois entra na fake news, né, que tão em voga hoje em dia. O que tem de errado na nossa sociedade que é como se ela tivesse... tem sede de escutar a fofoca mais fresca do dia. E cria também na gente, se a gente não sabe a notícia, a gente fica por fora da conversa entre os amigos. Eu não digo nem FOMO, porque não é... Fear of missing out. Não é medo de ficar de fora, mas, porque é mais com relação a eventos, mas pode ser considerado uma FOMO? Isso de não saber a fofoca e... Sim. Eu acho que pode se qualificar como isso. Mas, cara, o que tem de errado dentro de nós que necessita escutar os mínimos detalhes da vida dos outros, que às vezes é consequência de uma forma de tapar o buraco que há dentro da gente pra gente se sentir melhor porque a vida da pessoa tá desgraçada. Isso é pesado? É muito pesado. Porque eu tenho que escutar que o famoso, que o rico, que o super talentoso, a vida dele deu algo errado, que deu uma treta cabulosa, e da minha vida tá tudo ótimo, porque apesar dos meus problemas, não é tão ruim quanto aquela pessoa. Então eu tô bem. E quando é algo bom, será que você fica feliz? Por mais que você saiba da notícia? A gente sempre tem essa mania de querer falar sobre pessoas chaves na nossa roda de amigos, como a Rebeca falou. Falar sobre aquela família lá que tá sempre metida em polêmica, falar sobre todas as traições do fulano com a ciclana e como a ciclana é otária e isso ou aquilo outro. Mas na verdade a fofoca gera em nós algo que eu acho que é até mais perigoso do que a fofoca em si. Não tô dizendo que a fofoca não seja perigosa, tá? Mas eu acho que ela gera algo que é mais podre. Desculpa, gente, mas é essa palavra que eu tenho que usar porque não existe outra. Que é a questão de sempre relativizar o falar mal dos outros. Quando você faz uma fofoca, ela normalmente vem acompanhada de um julgamento exacerbado e muito injusto. Por quê? Porque você não tem a história verdadeira, você tem um lado da história, apenas uma pequena versão. E é aquela parada que a minha amiga Letícia sempre fala: aquele que conta um conto, aumenta um ponto. Então é certo que, quando você ouve uma fofoca, normalmente ela vem aumentada. É mais ou menos assim: alguém vira pra você e fala que viu uma pessoa conversando com a outra, um cara conversando com uma menina. Você vai contar pra uma amiga, que 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 vai contar pra uma amiga, e que vai contar pra uma amiga. É o tal telefone sem fio, né? E aí ela vai contar pra uma amiga. E aí quando chegar na sua 7ª amiga, a fofoca vai ser mais ou menos isso: eu vi o cara beijando a menina de língua no portão da casa dela e tava todo mundo assistindo, quando na verdade ele só tava conversando com a garota. E esse é o problema da fofoca, porque a partir dessa informação aumentada, mentirosa e completamente distorcida, você vai tomar um posicionamento. Quando você escuta uma fofoca, o seu primeiro ímpeto é formar uma opinião sobre aquilo. Essa opinião normalmente vem seguida de um certo moralismo descarado e bem falso, para ser verdade, porque você quer pagar de alguém como quem acha que aquilo ali é um absurdo. E não existe nem um pouco de empatia no momento de fazer um comentário sobre uma fofoca, mas existem sempre palavras pejorativas, palavras para julgar,
palavras para colocar o outro de uma forma depreciada. E isso é muito fruto do nosso ego também. A gente faz isso porque a gente quer, no fundo, se sentir melhor do que aquela pessoa. Então é muito fácil você virar e, ao receber uma fofoca de uma menina que esteve num relacionamento com vários caras, ou então que existe um rumor de que ela traiu, que ela fez, aconteceu, você chamar ela de coisas como, enfim, aquelas palavras que vocês sabem qual é, que eu não quero falar aqui, mas você dizer que ela é fácil, ou que ela é galinha, outras coisas muito piores que a gente sabe que na verdade são as palavras que são ditas, porque você quer dizer que você não é daquele jeito, você é muito boa, você é muito pura, e você jamais se prestaria esse papel. Sempre escuto isso nas rodas de fofoca, né? Sempre escutei isso ao longo da minha vida. Eu jamais me prestaria esse papel. Disse a pessoa que já se prestou esse papel 50 vezes. E eu tô falando porque eu já me prestei esse papel e eu falava que eu nunca me prestaria esse papel. Então, assim, eu acho que o mais importante no meio disso é entender também que existem coisas que nós cristãos precisamos ter fincados no nosso coração, sabe? Existem muitos pecados que hoje em dia são relativizados, e um desses é a fofoca. Gente, o fato de existir um site chamado O Fuxico Gospel já me mostra que existem coisas muito erradas. Shocked. Espero que não me processem. Chocada em Cristo. Mas vamos lá. Eu separei aqui um versículo que toda vez que eu sou confrontada sobre a forma que eu estou agindo com falta de empatia com alguém, eu leio esse versículo e ele sempre bate de frente pra mim, e eu senti necessidade mesmo de ler ele aqui, que é Provérbios 6, do 16 ao 19, que é sobre as 7 coisas que o Senhor odeia. As 7 coisas que o Senhor odeia. E elas são: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Nesses 2 itens, sendo o 7º, né, o que provoca discórdia entre os irmãos, a gente pode encontrar frutos da fofoca. Você raramente vai fazer uma fofoca que não vai acabar espalhando mentiras, e raramente a sua fofoca não vai acabar provocando alguma discórdia. Porque a fofoca, ela age desse jeito. Ela realmente é como um bichinho, uma erva daninha que se infiltra num lugar e você tem muita dificuldade para tirar, e você só vai conseguir tirar se você quiser mesmo. Verdade. Uma coisa que eu queria focar é na questão da gente gerar preconceitos sobre as pessoas a partir de fofocas. A gente não procura, porque fulaninha falou isso de você, e você não tem coragem de ter uma conversa corajosa com aquela pessoa e perguntar: poxa, amiga, você realmente falou isso de mim? Você realmente falou isso? Você simplesmente cria um preconceito sobre aquela pessoa, gerando um bloqueio com ela, e através do preconceito gera polarização das coisas. Horrível. É horrível. Ou é aquele time que vai: nossa, que filha da mãe, ela fez isso, ela traiu, ela não sei o quê. E o outro time: mas não é assim, foi o outro cara que fez isso com ela, que não sei o quê. E gera uma guerra. E pessoas que não tem nada a ver com a história começam a se degladiar pra saber quem tem mais razão, quem tem mais informação, qual é o lado da fofoca que é o verdadeiro. Eu vejo, às vezes, repórteres que trabalham com o meio da fofoca, que é a imprensa marrom, principalmente sobre fofoca sobre artistas e tudo mais, manipulando, conforme eles vão lançando a informação, eles vão lançando um primeiro pedaço. Aconteceu isso! Aí vaza uma imagem, sem muita informação. Aí daqui a pouco eles soltam: fulaninho de tal pega não sei quem numa noite, só que ele é casado e a mulher dele está grávida. Nananã. E ele pegou essa mulher que é menor de idade. Meu Deus. Deus. Ele engravidou ela. E não sei o quê. E vai aumentando. Aí depois de uma semana que gerou todo o burburinho na internet, ou entre as rodas de amigos, você fica assim: gente, não acredito, esse cara é um canalha, que não sei o quê. Vem a informação verdadeira. O cara não estava fazendo nada, o que estava fazendo apenas era o ângulo da foto, e solta a imagem com um ângulo diferente. Você já pensou? Será que é bom eu estar falando da vida dessa pessoa? Isso me convém? Isso me acrescenta? Isso me edifica? Principalmente você, se for cristão. Isso agrada a Deus?
Cara, se você vê uma pessoa passando por uma situação difícil, tendo uma família destruída, ou passando por um perrengue desse... Perrengue é ótimo, né? Eu creio que você, como cristão, a atitude deveria ser orar por essa pessoa. Não emprestar a sua boca para ser oficininha de fake news, de fofoquinha, de alimentar essa máquina que pede o sangue das pessoas, sabe? Porque a consequência da fofoca é muito destrutiva. Famílias são destruídas, pessoas têm sua vida destruída, pessoas podem perder seus empregos, ser difamadas de tal forma que elas demoram para se restabelecer, tem que fazer tratamento psicológico, acompanhamento, porque geram traumas. Através de uma fofoca, cara, às vezes a gente vê quem são seus verdadeiros amigos, porque as pessoas preferem acreditar mais na fofoca do que na sua palavra. Não vem e pergunta pra você, nossa, realmente aconteceu isso? Mas como você tá com essa situação? E falta a gente, como a Amanda falou, empatia por as pessoas. A gente tende muito a julgar, vir com um jugo muito pesado, muito cheio de moralidade, e esquece de, cara, como você tá? Como que isso aconteceu? Como eu posso te ajudar a ser melhor se realmente isso aconteceu? O que você está precisando? Não é passar a mão na cabeça da pessoa se ela errou, mas é ter empatia e falar, eu tô aqui, a gente vai passar por isso juntos, principalmente se você se considera amigo da pessoa e você tem um ato de esfaqueá-la pelas costas, ficar fazendo fofoca dela pelas costas, isso é muito triste. Bom, eu vou abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente compartilha uma informação que a gente sabe da pessoa, mas é por zelo a pessoa, que eu digo. Essa pessoa tá fazendo... Vamos dar um nome. A Maria. Eu prefiro trabalhar com nomes. Aquela. Maria traz seu namorado. E você, como amigo, se preocupa e tem alguém que possa ajudar ela. Seja um líder, seja, sei lá, um pastor, seja um discipulador dessa pessoa. E você chega, olha só, eu sei dessa informação, mas eu tô falando pra você ajudar. E Deus vai saber se você tá falando aquilo ali com intenção de fofoca ou com intenção de realmente ajudar aquela pessoa e dar suporte. Tudo é questão de analisar o nosso coração e o porquê a gente tá falando, compartilhando tal informação. Às vezes a gente tá na roda de amigos e surge o assunto, né? E a gente fica assim, tentado, se coçando. Ai, eu sei mais informação que elas. Será que eu compartilho? Será que eu falo isso? Será que eu dou mais peso àquilo que eu estou falando com a minha versão da história? E às vezes tudo que você deveria fazer é se calar e não participar da conversa. Porque isso não te convém, isso não vai te agregar, isso também pode muito bem ferir o coração daquela pessoa, sabendo que você está compartilhando segredos da vida dela, você está julgando os atos dela, julgando às vezes coisas que ela nem fez, por trás dela, sabe? Nas costas. E isso não é legal, não é ético, não é cristão também. Como a Rebeca falou, né, anteriormente, as intenções com as quais a gente faz as coisas são muito importantes para que a gente se mova em atitudes. Mas eu acho que até mesmo quando a gente está bem intencionado, a gente precisa ser perspicaz a ponto de saber aquilo que é útil de ser dito e o que não é útil. Às vezes você vai contar algo que você sabe para alguém que você julga que pode ajudar a resolver aquela situação, mas você precisa realmente ponderar. Aí você talvez pergunte, Amanda e Rebeca, qual é a fórmula então para eu saber quando eu devo falar e quando eu devo calar? A fórmula é bom senso e intimidade com Deus. Eu acho que quando você ora e pergunta a Deus aquilo que deve ser falado e aquilo que deve ser esquecido, você realmente vai ter respostas muito mais sólidas. E eu acredito que na maioria dos casos, muita coisa deve ser guardada, justamente por não ser a sua vida, por não ser algo que você tenha que resolver, sabe? E aí você talvez diga, mas eu tô muito incomodado com isso, eu sinto que eu preciso fazer algo a respeito. Como a Rebeca falou lá no início do nosso podcast, seja uma pessoa que vai se levantar em oração, seja alguém que vai se levantar
quebrando todos aqueles estereótipos e aquela realidade. Como eu faço isso? Como é que você quebra uma realidade que é ruim e que está presente na vida da pessoa? Você quebra declarando palavras contrárias, palavras de afirmação, uma nova realidade. Se o seu sonho é ver aquela pessoa diferente, você vai começar a falar e a ministrar sobre a vida daquela pessoa, a diferença que ela ainda não está vivendo. Literalmente plantar em oração. E eu te garanto que isso vai ser 1 milhão de vezes mais eficaz, por exemplo, do que ficar fazendo comentários. Então, em muitos momentos, é extremamente necessário que a gente mantenha nossas bocas devidamente fechadas, porque a gente também tem essa síndrome do super-homem, da super-mulher. Qual é a síndrome? Eu preciso resolver todos os problemas dos quais eu tenho consciência. Falta de água no mundo, o meu amigo que não quer mais ir para a igreja, a minha amiga que só tá fazendo burrada atrás de burrada com a vida dela, os meus boletos que não estão pagos. Desses 4 problemas que eu citei, os únicos que quiçá você consegue resolver são os seus boletos não pagos. São os que você pode fazer realmente alguma coisa para resolver. Entendeu? Os outros você tem que agir com inteligência. Se uma informação vai parar na sua mão, não significa que você tem que sair desesperado contando para outras pessoas. E, gente, tô falando isso aqui por experiência própria. Eu sou a pessoa que mais ferrou na vida por bem intencionalmente falar coisas para pessoas, falando assim, não, essa pessoa vai ajudar essa outra pessoa que eu tô dizendo o negócio. E, gente, olha, mas era tanta confusão que acontecia que eu ficava assim, mano, por que eu não mantive minha boca fechada? Porque eu sempre ia no meu impulso, no meu calor do momento. Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado, a gente precisa ser mais seletivo com o que sai da nossa boca. A Bíblia fala que uma vez que a gente controla a nossa língua, a gente é capaz de controlar o nosso corpo inteiro. Então preste atenção, a língua, ela pode trazer sim, muitas coisas boas para sua vida, mas ela também pode trazer muita destruição. Então você precisa controlar muito bem o que sai de dentro da sua boca. Principalmente para que essas coisas sejam necessárias, úteis e verdadeiras. Uma outra coisa que eu queria falar aqui é sobre uma coisa que a Rebeca já falou anteriormente, sobre a banalização da pessoa, né? A banalização da pessoa e a transformação dela num objeto, numa notícia, mas principalmente o tratar das pessoas na internet, a partir das web fofocas, como se aquela pessoa que estivesse ali naquela foto que está sendo comentada não tivesse sentimentos. Então você abre uma foto no perfil de fofoca, você vê todo mundo falando mal exacerbadamente, sem nenhum fundamento, porque na maioria dos casos a gente não tem prova de que nada aconteceu. E quando tem, cara, é aquilo que a Rebeca falou, às vezes é um ângulo mal tirado, você não tem como saber o que aconteceu. E aí você pega essa informação e você simplesmente fala, essa pessoa não presta, e aí começa uma chuva de comentários horrorosos, negativos, que acabam expondo mais o interior de quem tá digitando do que de quem realmente talvez seja o alvo da fofoca. Isso é algo importante. Se você é uma dessas pessoas que perde seu tempo na internet falando mal dos outros, fique ciente que isso está expondo muito mais o que existe dentro do seu coração do que está no coração da outra pessoa. Só uns tapas na cara que a Amanda está dando. Eu, como estudei comunicação, acrescentando aquilo que a Amanda tá falando sobre banalização, eu sei que as redes sociais deram um poder muito grande de voz às pessoas que antes eram ninguém, que não tinham como expor aquilo que pensavam. E hoje qualquer um, através de um celular, através do computador, consegue expor a sua voz e opinar sobre algo. Só que a questão criou-se uma máscara onde qualquer um tem coragem de falar as maiores atrocidades, as coisas mais cruéis, revelando o pior que há na pessoa, como a Amanda falou, acabar revelando seu verdadeiro caráter. E a gente acabou gerando um monstro onde pessoas que eram para ter um poder de voz, para serem ouvidas, acabaram se tornando monstros que querem consumir pessoas que antes tinham o poder da voz, que são os famosos, são as pessoas que aparecem na mídia, entende? E isso é um mecanismo muito, muito triste e gerando consequências devastadoras, que acho que a maioria das consequências são destruidoras, sabe? Eu vejo famílias através de fofoca sendo destruídas, casamentos muito abalados, relacionamentos entre amizades
Pessoas que não param de falar umas com as outras durante anos ou até para sempre. Acaba a amizade porque um gerou a fofoca sobre o outro, mas não teve coragem de conversar um com o outro. Não teve essa conversa olho no olho. A gente tem experiências próximas a gente, né, Amanda? De amigos nossos que sofreram com fofoca. Aconteceu algo na vida dessa pessoa e ela ser julgada extremamente. Ter aquela polarização, como eu falei antes, de pessoas que vão odiá-lo e pessoas que vão defendê-lo com todos os dentes. Mas ninguém viveu aquilo que a pessoa viveu. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Ao invés de ajudar, acaba só jogando a pessoa ainda mais pra baixo, vai afundando a pessoa, sabe? Ao invés de estender a mão e... Não, vamos caminhar. Como eu posso te ajudar? As consequências é do fofoqueiro também, porque as pessoas podem perder a amizade, que com certeza perderam, mas também podem perder a reputação, porque ninguém vai confiar em você com seus segredos. Quem vai confiar no fofoqueiro pra contar algo da sua vida? Pra pedir opinião sobre algo muito íntimo seu? Ninguém. Você acaba se tornando uma pessoa que não merece confiança, que ninguém vai se aproximar pra compartilhar a vida com você, porque sabe que se contar alguma coisa vai parar em todo mundo da cidade daqui a pouco. Pense bem antes de comentar alguma coisa, antes de compartilhar. A gente brinca muito que eu só compartilho informação. Não, você está fofocando. Vamos deixar claro isso. Você está falando da vida da pessoa pelas costas dela? Não porque você é um líder sobre aquela pessoa e você tem que analisar como eu tenho que cuidar dela. Você não sabe mais com que coração você vê essa pessoa. Você não está mais vendo essa pessoa com os olhos de Deus e começando a declarar a verdade de Deus sobre a vida da pessoa. Numa cultura profética, a gente está indo bem nessa vertente da Bíblia, porque é isso que bate no nosso coração, é Deus. Numa cultura profética, quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê com os olhos de Deus e a gente escolhe ver o ouro e meia sujeira. Então, você como filho de Deus, como servo de Deus, o seu desafio é olhar para aquela pessoa e ver o ouro que Deus colocou nela e não aquilo que qualquer pessoa pode ver. Não o erro dela, não a falha dela, não a fofoca que gira em torno da vida dela. Então, seja luz, não seja mais uma pessoa que vai pegar a pá pra enterrar a pessoa. A gente acredita muito que existe algo extremamente maligno por trás da fofoca. A fofoca é um vício e a gente até tem uma brincadeira entre nós, que é aquela brincadeira assim, quando a gente percebe que a gente tá fazendo fofoca, a gente lança aquele meme, né? Que é o JJ, o jatinho, se afastando de uma explosão e falando assim, depois de 2 horas de fofoca, quem somos nós para julgar, não é mesmo? Quem nunca, né, gente? Faz fofoca, fala de todo mundo. Aí depois, mas quem somos nós para julgar, né? Risos. Quem é você realmente? Cara, se faça essa pergunta seriamente. Quem é você pra julgar, sabe? A Miley Cyrus tem uma música dela chamada We Can't Stop, que ela fala um monte de coisa que ela faz que é um estilo de vida muito doido. Que foi quando a Miley ficou meio doida, assim, né? Lançou aquela era Bangers. Aí todo mundo ficou... 2015. Não sei se é Bangers ou Bangers, eu não sei o que é. Ela lançou aquela premiação lá muito doida, que a Miley fez vários twerk, enfim, que a Miley saiu daquele papel da Hannah Montana, que ela queria se libertar e dividir opiniões. Beleza, mas uma coisa ela deixou muito clara nessa letra de música dela: Remember, only God can judge us. Ou seja, lembre-se, apenas Deus pode nos julgar. E cara, eu gosto dessa frase porque ela remete pra mim uma coisa muito séria. Às vezes a gente fala isso assim, mas só Deus pode me julgar. Eu sou a rainha de falar isso. Só que a questão é, você tá pronto pra ser julgado por Deus? Você sabe o peso que tem isso? Só queria trazer essa informação. Porque você pensa que você fazer julgamento sobre os outros e depois falar que só Deus pode te julgar é algo leve, né? Só que, amigo, não é não. Só pra te trazer essa informação aqui. E outra parada muito importante
Pra se relembrar é que fofoca é um vício. Então por isso que é tão gostoso se reunir para fofocar dos outros, sabe? Talvez você tenha um grupo de amigos ou amigas que vocês se reúnem e vocês só se reúnem pra fazer fofoca. Começa a observar. Se vocês só se reúnem pra fazer fofoca, pra falar mal da vida de outras pessoas, pra ficar relembrando os erros de outra pessoa, a pessoa já tá lá na frente, vivendo outra parada, nem tá mais caindo naquele erro, já tá ótimo, mas vocês querem se reunir pra falar daquela situação de 2 anos atrás que a pessoa fez e aconteceu, e ai, lembra como é que foi? Quando todo mundo soube que a pessoa... Cara, pra que você quer fazer isso? Se as suas amizades se movem à base de fofoca e falar mal dos outros, desfaça essas amizades, porque elas não servem pra você pra nada. Até porque, se elas estão fazendo isso agora, com você ali presente pra fofocar, na tua primeira quebra de expectativa da galera, você vai virar o alvo da fofoca. Você vai ser a pessoa que não presta. Você vai ser a pessoa que todo mundo vai ficar relembrando pra sempre e vai ficar te julgando por conta do seu erro, sabe? É aquilo que a Rebeca falou. Às vezes a pessoa que é alvo da fofoca, ela se sente como se o que ela tivesse feito fosse a definir pro resto da vida. E o fofoqueiro também sente que as fofocas que ele fez vão defini-lo pro resto da vida. Mas nós temos boas novas pra vocês. Aquilo que você fez ontem não define o seu amanhã. Então viva olhando sempre pra frente, mudando seus atos. Uma coisa que eu aprendi pessoalmente é que nunca é tarde pra você mudar aquilo que te incomoda. Se o Senhor te mostrou algo no seu caráter, no seu interior, que é podre, que é ruim, chore por isso, fique mal por isso, se sinta um lixo mesmo. Mas no dia seguinte... Exatamente, desculpa. Mas no dia seguinte você vai levantar e você vai reunir todas as suas forças e falar: ok, isso ficou pra trás. Hoje é um novo dia e eu vou viver sendo a pessoa que o Senhor me criou pra ser, sem aquele fragmento ruim, sabe? Você vai matar literalmente um leão por dia. E você vai achar muita coisa dentro de você que você não vai gostar. E fofoca e falar mal dos outros, caluniar os outros pode ser uma dessas coisas. Mas é importante que você saiba lidar com isso. E principalmente entender que fazer fofoca é uma falta de empatia muito grande. Um pensamento que eu sempre tenho na hora que eu quero fazer um comentário maldoso sobre alguém, que o comentário tá ali pairando na minha cabeça e a minha boca tá salivando ali pra eu falar mal da pessoa. Se na primeira oportunidade, tipo assim, você viu a pessoa, você chegou, viu a pessoa, você viu que a pessoa tá fazendo uma besteira, que a pessoa tá ali, ó. Aí você tá assim, ó, ai, deixa eu dar essa pessoa sair de perto de mim 5 minutos que eu vou comentar aqui. Vou olhar pras minhas amigas e vou fazer só aquela cara, que ela já sabe o que é. Cara, não seja essa pessoa, porque pensa, se fosse você lá, naquele lugar, você ia gostar que os outros ficassem comentando sobre o seu erro? Você ia gostar que os outros ficassem te julgando pela sua pior fase? Pense assim, sabe? Às vezes a gente precisa se colocar no lugar dos outros. Às vezes você tá zoando uma mina porque ela tá fazendo isso, tá zoando um cara porque ele tá fazendo aquilo, mas você tá tão sujeito a passar por isso ou por coisas piores do que essa pessoa. Sabe? Toda vez, né, tem esse ditado, toda vez que você aponta um dedo, tem outros 4 apontados pra você. Então, sempre que você precisa falar mal de alguém, você precisa entender que existe muito em você pra ser consertado antes de você poder falar mal dos outros. É o famoso tire a trava do seu olho. Ou seja, você quer falar do cisco do olho da outra pessoa e tem um tronco dentro do seu. Então, assim, é muito complicada essa questão da fofoca, mas eu creio que é uma cultura que precisa ser quebrada, que precisa ser banida, e eu acho que existem passos práticos para você evitar falar mal dos outros. Eu posso citar alguns aqui. Primeira coisa, não faça um comentário sobre alguém que você não gostaria que fizessem sobre você. Pense assim, se fosse eu na situação dessa pessoa, eu ia gostar que estivessem falando isso de mim? Eu ia gostar que tirassem uma foto minha? Porque tem gente que o nível da fofoca é elevado, né? A pessoa vê, ela tira uma foto da pessoa que tá na rua, entendeu? Fotos, prints, tudo isso. Ela tira uma foto, faz uma gravação de tela. Maldito dia que inventaram esse negócio de gravação de tela. Meu Deus do céu, eu não sei. Eu não consigo entender. Amanda já sofreu consequências. Eu já sofri consequências disso. É o que eu falo da empatia, porque eu já tive nesse lugar. É só reforçar um ponto, gente. Tudo aquilo que a gente tá falando sobre fofoca, a gente analisou nosso coração primeiro, porque a gente já passou por situações assim. A gente já caiu em
fofocar, sim, porque nós somos humanas e a gente erra também, mas a gente tá tentando se consertar. Sou humano, não consigo ser perfeito. Senhor, vem e me leva além. Fica aqui com essa dupla sertaneja maravilhosa. Step by step. Bota pra jogo. Oh, baby. Vamos lá. Step by step, passos práticos, passo por passo, pra você que não é Britney Spears aprender essa dança muito doida. O fato é que a gente já falou aqui o primeiro passo. Segundo passo, seja a pessoa que corta o clima. Uma boa fofoca precisa de clímax. O que uma boa fofoca precisa? De aglomeração de pessoas. Primeiro que não pode aglomerar, que a gente tá na pandemia ainda. Pela fé a gente não tá mais, mas estamos. OMS que não escute esse podcast. Quando tiver uma aglomeração de pessoas falando mal de outras, existe um nome pra isso, bíblico, roda dos escarnecedores. Não esteja. Você vai ser a pessoa que vai levantar e vai falar assim: ai, gente, que papo chato, vou ali rapidinho beber uma água, quando vocês estiverem conversando de uma coisa mais interessante eu volto. Quebra o clima da galera. Corta o climão. Seja a pessoa chata, a pessoa que vai sim, toda vez que alguém começar a falar mal dos outros e a fazer fofoca, você vai se levantar e vai deixar todo mundo sem graça. Por que você vai fazer isso? Porque é necessário, porque tem gente que você ficar assim, ai, vamos trocar de assunto, não adianta. Você precisa dar um tapa na cara da pessoa pra ela entender que não é pra ela falar daquele jeito, daquela outra pessoa, porque ela não ia gostar que falasse assim dela. Então é necessário, às vezes, que você seja a pessoa insuportável. Ai, mas eu não quero fazer isso, porque, ai, eu não quero me comprometer, sabe? Eu não quero ser a pessoa chata do rolê. Ai, querida, então continua aí, vivendo uma vida pra agradar os outros e enterrando tudo aquilo que o Senhor tem pra você. O que você quer? Agradar a Deus ou agradar o seu amigo que na primeira oportunidade vai estar fazendo fofoca de você? Pense bem, né? Seja inteligente. Aqui é aquele meme, né? Eu respeito seu posicionamento, mas é um posicionamento burro. Então, um terceiro passo, meus amores, que eu acho que é uma coisa que serve de termômetro pra gente. Fazer perguntas a nós mesmos sobre o assunto que está sendo comentado na roda. Isso me acrescenta? Isso me diz respeito? Isso vai abençoar a vida do meu irmão? Se não, ok, estou me retirando. Se você não é daquele que vai chegar e botar o climão pra jogo, como a Amanda falou, licença, o papo tá chato, simplesmente se retire. As pessoas vão começar a ver suas atitudes, sabe? E não vão mais fofocar do seu lado. E você vai ser exemplo. Onde você estiver, as pessoas não vão fofocar. Passo número 4. Tem uma amiga que ela sempre faz isso, que eu não vou dizer aqui o nome dela, mas é uma pessoa muito presente nesse podcast. Que é o seguinte, quando tem alguém falando mal de uma pessoa perto dela e fica... Sabe quando a pessoa fala mal e fica esperando uma reação sua? Tipo assim, fala assim, ai, fulano não sei o que, não sei o que. Aí fica olhando pra sua cara, tipo, esperando uma reação. Aí essa minha amiga, ela vira e fala assim, não sei. Não sei. Ai, meu Deus. Não sei. Sabe o famoso se fazer de sonso mesmo? Tem horas que é necessário pra pessoa se tocar, gente, de que não dá pra ficar falando dos outros. Eu acho que às vezes tem que fazer as pessoas passarem umas vergonhas na vida pra elas formarem um caráter. Passar vergonha forma caráter. Passar vergonha forma caráter. Então seja a pessoa que vai formar o caráter dos outros, já que elas são incapazes de formar sozinha. Faça isso. Entendeu? Porque eu acho que é muito necessário. Principalmente, o passo número 5, que eu acho primordial. Isso que eu vou contar, né? Quando é o caso de você, eu tenho uma coisa muito séria em minhas mãos, o que eu considero muito sério. Isso que eu vou contar vai mudar a vida de alguém? É claro, botando aqui em parênteses, que é o seguinte. A gente tá falando aqui de comentários sobre a vida das pessoas e tal. A gente não tá falando aqui, por exemplo, de agressões que você... viu, abusos, esse tipo de coisa você relata mesmo pra polícia, assim, sem dó nem piedade, nem pensar 2 vezes. A gente tá falando aqui de situações mais amenas. Você viu uma situação, você tá sabendo de uma parada, você tá sabendo que alguém tá sendo enganado, que alguém tá sendo chifrado. Pensa bem, pra quem eu vou falar? Isso vai surtir um efeito? É necessário que eu fale? Surgiu dúvida? Ora, pergunta ao Senhor se é pra você falar aquilo. E se você falar, sustenta o que você falou. Sabe?
Não fica contando pra uma pessoa pra que essa pessoa conte pra outra. Vá lá você e diga diretamente para suas palavras não serem distorcidas. Gente, quanto por menos pessoas passar a informação, mais limpa ela chega nos ouvidos de quem tem que chegar. Então é assim que precisa ser. 6º passo, meus amores. Então, analise seu próprio coração. Fala com Deus. Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E se você tem alguma raiz de amargura, se você tem alguma situação não solucionada com aquela pessoa, você automaticamente já tem tendência a começar a fazer uma fofoquinha, a começar a falar mal, a começar a ter aquele espírito crítico com relação àquela pessoa. Então, vamos ver se você está precisando liberar perdão, se você está precisando liberar seu coração de certas situações que aconteceram com você, se você está precisando literalmente colocar os pés de Deus e falar, pai, isso aqui tá incomodando meu coração, isso aqui eu não consigo alguém comentar sobre essa pessoa na minha roda de amigos. Eu já penso alguma coisa não muito legal sobre ela para fazer um comentário, algum comentário maldoso. Então, se eu penso isso, eu vou entregar para Deus. Eu vou entregar para Deus e vou completamente me policiar de não fazer nenhum comentário sobre essa pessoa, se não for com amor no meu coração sobre ela. É o que meu avô sempre fala. Quem fala pouco, erra pouco. E ele não tá errado, não. Muitas vezes é melhor você ser no grupo de amigos aquele que não tem nada legal, entre aspas, ou interessante pra falar, do que ser a pessoa que fala coisas interessantes e legais que são sempre a respeito da vida dos outros. É muito melhor você ser a pessoa que traz assuntos leves, a pessoa que todo mundo sabe, que nunca vai ter, ou pelo menos na maioria das vezes, não vai ter algo de ruim pra falar das outras pessoas. Alguém com quem elas sabem que podem contar pra um ambiente de leveza, pra um ambiente realmente, sabe, de amor, um ambiente de luz, do que uma pessoa que pesa simplesmente porque ninguém sabe se ela tá ali pra sugar informação pra fazer fofoca pra outro grupo de amigos ou se ela tá ali pra espalhar a informação que ela pegou durante a semana. É muito difícil ser essa pessoa. Mas a gente já falou aqui anteriormente no podcast também. Se você se encaixa na pessoa que é alvo de fofocas, né, objeto da fofoca, ou se você se encaixa no perfil do fofoqueiro, existe restauração pra você. Então é muito importante que você escute esse podcast e você assimile isso para o seu coração como um ensinamento. Porque nós duas também passamos por isso. Eu acho que pra mim, por muito tempo, foi muito ruim confessar que eu fazia fofoca ou então qualquer outra coisa relacionada a, enfim, falar mal dos outros, ter pensamentos negativos sobre as pessoas, porque é algo muito ruim, é algo feio. Mas a partir do momento que eu admiti pra mim mesma que eu precisava mudar isso na minha vida, eu percebi uma facilidade muito maior de lidar com isso. Então talvez hoje o passo que você precise dar é de ter um coração humilde e aceitar que você tem coisas na sua vida que você precisa mudar, principalmente no seu caráter. O seu caráter ainda pode ser forjado, ainda pode ser melhorado, ainda pode ser mudado. Depende de você e do quanto você deseja isso. E é isso, gente. A gente queria deixar essa palavra com vocês, que vocês abram o seu coração para receber com um coração ensinável, sabe? Não como uma forma de crítica àquilo que você já sofreu, àquilo que você já fez, mas como forma de ensinamento mesmo, das nossas experiências, das nossas vivências para sua vida. Então a gente se despede aqui. Até o próximo episódio. Um beijo! XOXO. Gosto. Tá amarrado em nome de Jesus. Corta essa parte. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Cruz, cruz, cruz. Tchau.